Olá, você está assistindo o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje vem aqui ao nosso programa, aos nossos estúdios aqui da TV Osasco, Dr. Nelson Masanobu Sato, que é da área de odontologia, especialização e dá muitos cursos, e é vice-presidente também da ABO Osasco, que é a Associação Brasileira de Odontologia, a regional de Osasco. Dr. Nelson, seja muito bem-vindo aqui à TV Osasco, aos estúdios aqui, para gravar esse Invista, que promete ser muito legal, porque tem muita informação importante aí para nós passarmos para o nosso telespectador. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela TV Osasco, pela oportunidade. Bom dia aos telespectadores do programa. E é com muita alegria que eu venho aqui nesse programa aqui para ter um papo, né? Um bate-papo sobre saúde bucal, sobre empreendedorismo, né? Sim, sim. Muito obrigado pela oportunidade, Paulo. Nós é que agradecemos. E para iniciar, Nelson, a sua formação na área odontológica, aconteceu uma boa parte lá em Bragança Paulista, né? Você estava até falando agora há pouco do encontro, né? Depois nós vamos mandar um abraço para a sua turma lá dos 25 anos de formado, né? E recentemente nós tivemos um encontro de 25 anos, né? E eu sou da turma de 89 da Universidade de São Francisco, Bragança Paulista. Então, minha formação é odontologia, o curso de odontologia, um curso de 4 anos, realizado ali na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Foram 4 anos, mas de realmente bons momentos da minha vida, né? Aprendi muito, bons professores, e a partir daí eu segui o meu caminho, né? Fiquei 5 anos. Eu fui convocado na época para o serviço militar, né? Sim. Então, como... Mas isso antes de entrar na faculdade? Sim, depois de formado. Depois de formado? Depois de formado, a faculdade foi tributária e todos, na época, o Exército necessita de um contingente de profissionais da área de saúde, né? Sim. E aí a faculdade foi tributária e todos os homens, né? Os formandos teriam que passar por uma seleção. Sim. E dentro desse grupo, do grupo, né, foram 3 convocados e eu fui um deles. Incorporei no Exército em 1990 e fiquei 1 ano e 2 meses lá. Eu aprendi muito em relação... o atendimento era todo o contingente do grupo, né, quer dizer, da unidade do quartel, e fazer o atendimento dos soldados, dos cabos e dos oficiais, né? Foi um período muito gratificante do aprendizado da minha vida também. E acredito que deva ter sido uma experiência muito legal, muito né? boa, Logo né? Depois de formado, assim, essa oportunidade, né, doutor? Sim. A partir daí, aí eu segui meu caminho em relação à parte mais, assim, de cursos, né? Uhum. Eu fiz um curso de estomatologia, que seria uma especialidade de diagnóstico bucal. Né? Sim. São as alterações da boca, né? Algumas doenças que aparecem na boca, a gente tem a função de fazer o diagnóstico dessas doenças. Uhum. E depois fui seguir o caminho da cirurgia. São áreas que eu tinha mais afinidade. Sim. E aí eu entrei num estágio com um grupo em cirurgias de hospital, né? E dentro delas aí, em um tempo de 5 anos, eu fiz minha pós-graduação, né? E a partir daí também a gente começa a ver outros caminhos, né? Tive uma certa afinidade interessante também foi através da implantodontia também. Sim. Porque é uma área também muito gratificante, porque o paciente perde o elemento dentário, né? Né? E depois de um certo tempo que você tem perda daquilo, perda de função, perda da estética, né? E você devolver a estética, a função para o paciente através dos implantes, e isso realmente me interessou bastante. E muito gratificante a qualidade também. de vida da pessoa. Justamente. Acho que a palavra, autoestima, né? A palavra fundamental que você falou, Paulo, é isso mesmo. Você melhorar a qualidade de vida, devolver a autoestima do paciente, isso é gratificante. São coisas que acho que dinheiro nenhum paga. Viu? É verdade, né? É verdade. E graças a Deus, assim, a gente tem tido bons resultados, né? E apesar que existem algumas situações os casos mais complicados, que a gente acaba não tendo aquele resultado esperado, porém, melhor do que a situação inicial, né? Sim, sim. E você também é professor de pós-graduação lato sensu, né? Só para nós dividirmos com o nosso público,
tem a Lato Sensu, que aí você até disse que seria mais para a questão operacional, para a questão de trabalho mesmo, das pessoas da área da área do odonto mesmo que estão trabalhando. E a Stricto Sensu é mais para professor, é essa mesma diferença? Então, existem dois caminhos, né, na pós-graduação. A parte profissionalizante, que seria o quê? Os cursos de Lato Sensu para formar especialistas. Que é onde você atua mais. Justamente, E existe outro segmento, que seria o Stricto Sensu, que é ligado mais à parte mais acadêmica, que seria a formação de professores, sim, desenvolvimento de pesquisas, né? Sim, eu estou mais atuante na parte mais dos cursos profissionalizantes, formador de especialistas, né? Perfeito. Na área de implantodontia e na parte de cirurgia, bucomaxilofacial. Ah, ok. Nelson, é interessante para nós sabermos as origens, o início da carreira das pessoas. Sim. Você, como é que foi a ida para a faculdade, a decisão da ida para a faculdade e assim, como é que foi o início, quando iniciou o curso? Foi tudo muito fácil, né, obviamente? Ou não? É sempre assim, a questão das pessoas que vão fazer, assim, escolher uma carreira é muito difícil, né? Sim, sim. Para mim, assim, eu tive uma certa afinidade na parte de biológicas, que eu fiz um curso técnico também, né? Na época eu fiz um curso técnico de análise clínica, patologia clínica, ligado assim, fazer um profissional ligado a laboratório, né? Exame de sangue, exame de fezes, de urina, tal, né? Então eu fiz esse curso integrado com o segundo grau na época, o técnico, e a partir daí criaram as dúvidas, né? Ou seguiria mesmo nessa parte na parte médica ou na parte da odontologia. E eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele é um cirurgião dentista, que na época ele estava fazendo a faculdade. Vamos homenagear esse amigo, como é o nome dele? O Dr. Jorge Minoru Tanaka, um grande amigo, né? Sim. E ele me falou, uma profissão muito legal, tal. E eu vi ele atuando, trabalhando, e aí realmente me interessou. Legal. Mas ainda tinha minhas dúvidas, né? Entendi. Aí prestei as faculdades, inicialmente com muita dificuldade, é claro, né? sim. Eu até brinquei, né? Foi tudo muito fácil, mas nada é muito fácil, né? E na época, sim, haviam poucas faculdades, né? As públicas são as mais disputadas. E acabei entrando na Universidade de São Francisco, lá em Bragança, né? Inicialmente no primeiro ano é muito teórico, né? A gente tem ainda cria aquelas dúvidas. A partir do segundo ano, aí começaram a vir as aulas práticas, aí sim eu comecei a gostar mais. Animou, justamente. Nelson, vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho falando com o Dr. Nelson Masanobu Sato. Daqui a pouquinho voltamos. Estamos de volta com o programa Em Vista, aprendendo com quem faz, trazendo aqui aos estúdios da TV Osasco o Dr. Nelson Masanobu Sato, que é odontólogo, é certo falar odontólogo, né? Porque a gente fala dentista, odontólogo, é certo falar assim, né, doutor? O curso é odontologia, a titulação que nós temos de formados, né, após a faculdade é cirurgião dentista. Cirurgião dentista. Cirurgião dentista, né? Sim. Mas é o termo mais correto, cirurgião dentista. Ah, perfeito. Doutor Nelson, nos chamou muita atenção, você como vice-presidente da ABO, que é a Associação Brasileira de Odontologia, e tem uma regional aqui em Osasco. Sim. Eu sei que vocês têm um trabalho de fazer os cursos, e com isso vocês acabam favorecendo também a sociedade de alguma maneira, porque facilita o atendimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A ABO é uma entidade de classe, a Associação Brasileira de Odontologia, aqui na regional de Osasco, né? E a gente tem uma função realmente de trazer cursos para aprimorar os profissionais, né? Desenvolver o quê? Cursos para melhorar a condição técnica dos nossos profissionais. Consequentemente, com isso, necessitamos de pacientes. E, na determinadas áreas, a gente tem o quê? Uma triagem, né? Que é feita
através das datas dos cursos, né? E esses tratamentos são feitos de cursos bem diferenciados em relação ao particular. Sim, porque sim. como é uma entidade relativamente particular, não é pública, a gente tem os nossos gastos, né? Perfeito. Então, a gente só repassa mais ou menos valores de gasto. Então, existe o quê? Um custo mais diferenciado. Ok. Diria assim, 60% mais barato do que fosse fazer um tratamento particular. Entendi. Entendeu? Então, esse é um dos trabalhos, que a associação desenvolve. Isso. E temos alguns cursos também para preparo de auxiliares e técnicos de saúde bucal. Esses alunos, eles desenvolvem também os trabalhos nas escolas, né, nos serviços públicos, em trabalhos preventivos, né? Sei. Ensinar as crianças pequenas já da importância da higienização oral, né? Uhum. E é um trabalho assim de formiguinha, né? Sei. Então, mas assim, o curso, se eu não me engano, são seis anos que já tem esse curso de auxiliar e técnico. Sei. Então a gente nota que existe o quê? Um retorno, né? Sim. Que dentro dos trabalhos que a gente tem visto, que existe o quê? Uma minimização do problema, né? E eu achei isso estamos colhendo os resultados, né? Perfeito. Isso em função justamente a gente melhorar a condição técnica dos nossos profissionais e a divulgação mesmo dessas campanhas de prevenção. Né? São importantíssimas. Quem né? é o associado da ABO, doutor? Todo cirurgião dentista formado. Né? Sei. Então, existe o quê? A nossa entidade, quer dizer, a nossa é uma regional. Né? Certo. Existe a nossa seção São Paulo, e cada município tem sua seção. Né? Perfeito. Nas cidades maiores e as suas regionais. Perfeito. Né? E a gente tem, assim, tendo várias adesões, né? Assim, de cirurgiões dentistas que vão se formando, justamente de trazer esses profissionais, né? E a gente tentar aprimorar o conhecimento e a técnica. Isso quem ganha são os pacientes, né? Graças a Deus, né? Sim. Então é uma associação voluntária, onde o profissional voluntariamente se associa. Sim. E aí ele tem os benefícios dos cursos, ele tem os benefícios da troca de experiência. Experiência, né? Com certeza. E doutor Nelson, agora, como é que foi na parte empreendedora? Como é que o senhor chegou? Vamos dizer, tem o seu consultório, aliás, tem na Vila São Francisco e tem outro no Jardim Oriental, que é aqui em Osasco, os dois. Né? Inicialmente, como toda profissão, né, a gente tem as nossas dificuldades. Às vezes, assim, os recém-formados vêm conversar conosco, né, e falam assim, pô, como é que é? Pedir algumas orientações, né? Sim. Mas a primeira coisa eu falo assim, não é um investimento de médio e longo prazo, né? E, na realidade, inicialmente é difícil, porque você tem que começar a divulgar o teu trabalho. Então, o que eu falo oriento aos alunos, os recém-formados, que façam o melhor que você possam fazer. Imagine que aquele paciente fosse o teu pai, a sua mãe, né? Que desenvolva o melhor que você possa fazer. Com isso, com o passar do tempo, você vai tendo os seus resultados, né? O reconhecimento do paciente, isso é muito importante. Existem outros caminhos, é claro, através de mídia, que é importantíssimo hoje também. Se você está com um consultório e você não tem como fazer com que a pessoa saiba que você exista, é difícil. Então, hoje precisa ter alguns meios de comunicação, através de rádio, TV, né? Através de alguma forma, né? Mas desde que o profissional tenha que faça o seu trabalho como se fosse assim, desenvolver de uma forma melhor possível, né? Tem que se mostrar, mas se mostrar tendo qualidade, né? Qualidade. E quando você procura qualidade, você tem que investir no quê? No conhecimento, através dos cursos, né? É verdade. Hoje no meu tempo a gente tinha muita assim dificuldade de cursos em função de ter o quê? Poucos cursos, né? Sei. E muita procura com pouca oferta, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem muitos cursos hoje, né? Em função do aumento do número de profissionais também. A necessidade de criar novos cursos também. Sei. E esse é o meu papel também, né? Dentro dos cursos de implantodontia, dentro dos cursos da cirurgia, né? Okay. E a gente tenta desenvolver para a melhoria desses profissionais, né? Levar o nosso conhecimento e melhorar mais a condição técnica
e um resultado melhor para o paciente. Muito bem. Doutor, tem uma dúvida que acaba passando quase que por todos as pessoas que se envolvem aí no meio associativo, nas associações, enfim, nos sindicatos. A associação, ela é um trabalho normalmente é um trabalho voluntário. Sim. Né? Onde há uma doação. Sim. Porque o senhor poderia estar, né, usando as suas horas para o lazer, mas muitas delas são dedicadas ao aperfeiçoamento e a ajudar as pessoas. Né? Por que isso, doutor? Na verdade, acho que a primeira coisa, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz. Né? Inicialmente, a profissão. Né? Você tem que vestir a camisa. Sim. Né? Quando você veste a camisa, você quer melhorar a tua condição, não só sua, mas do grupo, né? Da representação da classe. Sim. Então, é claro que precisam ter as pessoas que façam isso, né? Para tentar organizar, administrar isso, através da entidade, né? Realmente, assim, eu destino uma boa parte do meu tempo, eu poderia estar no meu consultório, né? Mas, assim, a preocupação realmente, nessa questão de você tentar melhorar os profissionais, isso é a grande questão. Porque, infelizmente, a gente vê alguns profissionais que acabam não tendo uma capacidade assim, ideal que a gente chega, né? É que nem fosse assim, uma pedra bruta, né? Que a gente vai lapidando. Ah, perfeito. Eu acho que o que realmente é gratificante para mim, o grupo, é que aquele profissional que fosse uma pedra bruta, e no final ele se torna um diamante lapidado. Isso é a grande questão, esse é o grande ganho que a gente tem, né? Que é uma coisa assim, eu posso dizer, que tem um valor maior, né? Um grande valor. E nesses 15 anos, até uns 15 anos para cá, né, que a gente vai vendo alguns colegas, alguns ex-alunos, né? Se destacando no meio, e hoje são assim, palestrantes de alguns congressos, né? São pessoas que vão agradecendo você pelas informações adquiridas e se tornando assim profissionais de ponta, né? Isso é realmente uma coisa assim gratificante para mim. Na verdade, isso acaba entrando até um pouco em filosofia de vida, né? Porque quando você faz pelos outros, a gente depois que a gente percebe que a gente faz é pela gente mesmo, porque o retorno é tão grande, né, doutor? Bom, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar já com o Em Vista, falando com o Dr. Nelson Sato. Não saia daí. Voltamos com o programa Em Vista, falando hoje com o Dr. Nelson Sato, que é cirurgião dentista, e vem aqui contar um pouco da experiência, além de vice-presidente da ABO. Falávamos agora há pouco sobre a atuação nas associações, nos grupos associativos, né? Onde a satisfação de ajudar, além do que, quando a gente ensina, a gente aprende de novo, né, doutor? Com certeza. A vida profissional é sempre um aprendizado, né? A gente não tem um final do nosso conhecimento, a gente sempre tem que estar reciclando, porque as coisas mudam rapidamente, né? Sim. Porque, na realidade, inclusive algumas técnicas que eu aprendi na faculdade não se adotam mais. Porque pela melhoria da técnica, né? Mudança de alguns produtos, né? Então, doutor, até como leigo, vamos dizer, a odontologia ela é uma das áreas que avançam muito, né? Porque todos os nossos telespectadores que têm aí um pouco mais de 40, que é quase o nosso caso, já estamos chegando lá, mas devem ter alguma recuperação de dente, alguma coisa assim, ainda com os antigos amálgamas, né? Sim. E aí passamos, quer dizer, eu ainda tenho algumas dessas intervenções, mas hoje as técnicas evoluíram muito, e quando você vai ao dentista fazer a prevenção, aliás, depois eu gostaria de algumas dicas de qual é o período ideal das visitas, né? Mas assim, então a gente tem uma evolução
na própria boca da gente mesmo aqui, onde tem lá aquelas técnicas antigas que estão funcionando e estão muito bem, só que hoje os tratamentos diminuíram a dor, são mais rápidos e são muito eficientes também, né? Então, é uma realidade essa evolução rápida da odontologia, né? Com certeza. Hoje, assim, a gente enfatiza muito, um dos pilares do tratamento é o tratamento preventivo. Então, a prevenção, a gente trabalhando com prevenção, a gente evita com que a gente faça o quê? O processo inicial da doença. Perfeito. E, consequentemente, evita-se fazer o desgaste e a colocação desse amálgama. Sim. Então, hoje é comum o jovem de 20 anos, né, na faixa de uns 20, eu estou com 25 anos de formado, eu fiz uns atendimentos de alguns pacientes na época, crianças, né? Hoje com seus 22, 25, 23, 24 anos, sem cárie nenhuma. Sim. Por quê? Porque fizemos o quê? Um tratamento preventivo, através de orientações, higienização, aplicação de selantes e os retornos periódicos. O início de uma maloclusão, a gente encaminhar para o ortodontista para fazer a correção dessa dentição torta inicialmente, que é muito mais fácil o tratamento inicial. Então, a base de tudo é prevenção. Perfeito. E, consequentemente, o teu tratamento em si ele é muito mais barato também. Então, eu digo hoje que um dos pilares do tratamento odontológico é a prevenção. E prevenção é informação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Ah, muito bem. Né? E de quanto em quanto tempo a pessoa, o cidadão comum, deve procurar o dentista para ter assim, uma possibilidade de prevenção boa? Então, inicialmente, assim, eu costumo dizer que assim, a prevenção já começa desde a gestação. Sim. Então, quando a mãe engravida, né, começa na parte gestacional, já o médico, né, já orienta um suplemento de cálcio para melhorar essa condição esquelética e também, consequentemente, da dentição. Né? Então, a partir daí, fazer um acompanhamento médico na gestação. A partir quando a criança nasce, né, inicialmente, já começando as primeiras dentições, já levar para o dentista, né, um cirurgião dentista, fazer uma consulta. Mas alguns dentes de leite. Então, mas existe o quê? A preocupação da higienização. O cirurgião dentista vai orientar como fazer a higienização com a gás, tudo direitinho. Perfeito. Então, a criança, na fase, como ela está em crescimento, os retornos têm que ser mais próximos, né? Existe uma certa incoerência. Fala, mas a criança não tem ainda todos os dentes, mas assim, o retorno seria mais periódico? Sim, em função do desenvolvimento, porque se a gente diagnosticar algum problema ali, algum mau posicionamento, alguma retenção do dente descido, a gente já intervir naquele momento. Não esperar. Né? Tirar aquela coisa de, não, vamos esperar nascer os dentes, que os dentes de leite são provisórios, que não tem função. Tem função. Na verdade, o dente de leite tem aquela função naquele tempo, né, do desenvolvimento da criança. Aquela questão antiga que fala, não, deixa o dente cair, apodrecer. Não é isso. Aliás, doutor, tem casos até de pessoas que têm o dente de leite quase que para a vida toda, porque não tem o definitivo, justamente, né? Em função de uma genesia que a gente fala, que é a falta do germe do dente permanente, que a gente pode diagnosticar inicialmente e fazer o quê? Evitar com que perca aquele dente, né? Então, a partir daí, quer dizer, os retornos, assim, periódicos, a cada 6 meses. Não mais do que 6 meses. Tá. E as pessoas que têm mais problemas, assim, realmente, assim, é obrigatório 6 meses. Perfeito. E as pessoas que têm uma dentição melhor, assim, uma cada ano, assim, né? Doutor, tem algumas, pode ser lenda, pode ser mito, mas eu me recordo bem que minha mãe, a dona Terezinha, que vai estar nos assistindo, eu falo para ela que foi tanto óleo de bacalhau, de fígado de bacalhau, que ela nos deu, que o colesterol está alto hoje, mas ela foi recomendação na época de dentista, né? E graças a Deus a família inteira tem a dentição boa. Isso é realmente uma verdade? É por causa do cálcio aí no caso ou não? É que na verdade assim, durante a fase de crescimento, né, do desenvolvimento, assim, a criança, né, precisa ter o quê? Os nutrientes necessários para o desenvolvimento. Sim. Se existe uma carência de cálcio, ocasionalmente vai ter que um desenvolvimento ruim, né, da formação do osso, consequentemente dos dentes também.
Então, a carência de vitaminas, de proteínas, isso leva ao quê? Uma má formação, né? Uhum. Então, é claro, durante o desenvolvimento da criança, não tem essa preocupação, entre aspas, de colesterol, quer dizer, Sim. não o excesso, né? Sim. O que a gente encontra nas crianças, o grande problema é a questão do consumo excessivo de açúcar, né? Isso sim. Perfeito. Né? O açúcar que é já processado, que é o industrial. Perfeito. Mas o que vem da fruta, o que vem dos alimentos, né, assim, dos alimentos naturais, acho que é muito mais recomendável, né? Doutor, infelizmente nós já chegamos ao final do nosso programa, a nossa produção já está aqui avisando, mas eu queria que o senhor encerrasse com a sua despedida, mas que desse, num primeiro momento, algumas dicas, em especial, vamos privilegiar aquelas, as gestantes, as mamães que estão com o nenenzinho. Queria que o senhor desse algumas dicas rapidamente para essas mamães e aí até falar sobre o assunto. Sim, como eu digo, assim, o melhor caminho é a prevenção, que é a informação. Então, tá basicamente o quê? Quando os primeiros dentes descidos, fazer o quê? A higienização, sim, com a gazezinha. Existem alguns dedais, tipo escova, que as mães podem comprar em farmácia e fazer a higienização, sem creme dental. Por quê? Sim. O creme dental, a maioria deles contém flúor. Ok. E o flúor, em excesso, pode causar fluorose. Então, inicialmente, só com um dedalzinho, né? A partir do crescimento dos dentes, assim, a erupção de todos os dentes, aí levar para o cirurgião dentista fazer as avaliações, as orientações de higienização, tal direitinho. Tá bom? Não passar mais do que um ano. E uma outra informação, como eu faço parte assim também de um grupo de estomatologia, de diagnóstico bucal, qualquer tipo de ferida que apareça na boca, que mantenha mais do que 15 dias, né, a persistência daquela ferida, procurar logo um profissional. Perfeito. Que pode ser uma lesão inicial de câncer de boca também. Tá ok? Tá certo. Desculpa o tempo, mas... Doutor, muito obrigado. Nós agradecemos, como sempre fazemos, em primeiro lugar a Deus, a possibilidade de estarmos aqui. Sim. E ao senhor, ficam as portas abertas aí para a ABO, venha mais vezes. E nós vamos ficando hoje por aqui. Um grande abraço a vocês. Continue aí na programação da sua TV local. Um grande abraço. Thank you.